Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Jesus é, por tudo aquilo que Jesus tem feito, está fazendo e ainda fará. Gratidão a Deus pelos benefícios, pelas muitas misericórdias dele por nós. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É o Senhor que é digno de toda a gratidão. E olha que Ele tem feito por nós grandes coisas. E o nome de Jesus é mais do que a doçura de um mel de mandaçaia. É dulcíssimo. É o nome que é sobre todo nome.
Nome bom, nome poderoso, nome tremendo, pessoa maravilhosa. E que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Amém. Dos que estão na terra, embaixo na terra e em cima nos céus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus que é doce. Oh, louvado seja, Senhor, o teu nome. Obrigado porque nós temos um Salvador presente, de mãos estendidas. O nome de Jesus é poderoso. É verdade, como é? O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Oh, Senhor, doce é o teu nome, tremendo é o teu poder. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Oh, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Oh, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus eterno. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do que vem em nome do Senhor. Louvado seja o santo nome de Deus. Amados de Jesus Cristo, esta canção fala a respeito dos sonhos de Deus. Eu tenho por mim que Deus não dorme, que Deus não sonha. Deus estabelece os seus desígnios, a sua vontade. Isso é estabelecido por Deus.
Mas em linguagem poética, Daniel Marçal compôs este louvor, falando da grandeza de Deus e da inferioridade do homem. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E é verdade. Ele abrange o mundo visível e o mundo invisível. E Ele estabelece a sua vontade pelo seu poder e pela sua graça. Os sonhos de Deus. É Nani Azevedo, Daniel Marçal não, perdão. É o último que é do Daniel Marçal. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Oh Deus, é muito mais do que esta canção. Tremendo é o Senhor, os seus planos, a sua vontade e o seu querer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito.
que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Graças a Deus. Eu acredito em Deus. Eu entreguei a minha vida a Ele, para que os planos de Deus na minha vida sejam estabelecidos por Deus até o último dia da minha existência. O amados de Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, porque o nome de Jesus é poderoso. Só o nome tem poder. Então louve ao Senhor, porque você tem um Jesus que está presente, sempre pronto a te ouvir, a te atender, a te livrar, a te sarar, até te ressuscitar, se preciso for. Senta um pouquinho. Não. O nome de Jesus é poderoso. Invertir é comum. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome
bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Doce nome, Alex. Doce nome. Cantamos 2 vezes, mas isso não é pecado. É bênção. Relembremos do poder de Jesus sobre todos, sobre tudo, em todas as esferas. É esse doce nome que é o nome de Jesus. Doce nome. Tudo bem? Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Este nome tem poder, grandioso nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Você pode louvar com aplausos o Senhor.
Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por tão grande privilégio de eu estar falando contigo, de eu estar aqui na minha igreja, Pai, juntamente com meus irmãos, louvando e exaltando o teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai Santo, pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Pai eterno, pela minha salvação que tem em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus afofa o leito de enfermidade. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque o seu nome é tremendo. O seu nome tem poder para curar, para levantar mortos, Amém. para ressuscitar, Aleluia. para dar vida, e vida plena e vida em abundância. Obrigado porque o Senhor Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados Oh, Deus. para continuar falando contigo. Obrigado por tão grande alegria de estar mais uma vez louvando ao Senhor. Obrigado pela oportunidade tão gostosa que o Senhor Deus deu a mim e a meu esposo de estarmos aqui juntamente, Pai. Que esses louvores, com perdão dos meus pecados, suba até o Senhor com aroma suave, Pai, porque Tu és santo e somos pecadores. Mas cada vez mais nós se limpamos através do Seu sangue que foi Aleluia. vertido na cruz do Calvário. Amém. Ah, sangue precioso, nome precioso, esse nome de Jesus. Obrigado por tudo, essa é a minha oração que faço. Com mais uma vez, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se assentar. Privilégio de estarmos na casa do Senhor, com o povo do Senhor, louvando ao Senhor e aprendendo do Senhor por intermédio da sua santa e bendita palavra. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, e nós vamos estar fazendo a leitura total deste capítulo 3 de 2 Reis. Então está escrito na palavra de Deus. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel de 852 a 841 antes de Cristo, em Samaria, no 18º ano do rei Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, Acabe e Jezabel, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai tinha feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levara Israel a cometer, e deles não se afastou, errando perpetuamente. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel, Acabe, 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel, que reinou por 2 anos, Acasias. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Respondeu Josafá. Sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos a Mesa? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que
há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: Jorão, nada tenho que ver com você. Vai consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, Baal e Acera. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um tangedor, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas no leito deste rio, neste lugar. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele entregará também Moabe nas vossas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício, da manhã, 9 da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantaram na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora há o saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas atacaram e os puseram em fuga e entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto, tapavam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Senhor bendito, eu quero te agradecer por esta série de mensagens, Eliseu, o profeta.
do aprendizado que isso traz para cada um de nós, nas decisões, nas alianças, na maneira de agir, na maneira de reaver aquilo que julgamos ser nosso. Que possamos, com a compreensão vinda do céu, do trono da tua graça, do teu Santo Espírito, a consultar o Senhor antes mesmo de qualquer decisão e plano a ser traçado e objetivo a ser conquistado. E esperamos e confiamos e esperamos o Senhor dar a ordem, por qual caminho, de que maneira, quando e como, e possamos entender que o plano do Senhor é perfeito e que tudo é possível para Deus. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor, Jorão é filho de Acabe, irmão de Acasias, que reinou 2 anos em Israel, e ele é o 9º e último rei da família a governar no Reino do Norte. E Jorão tem um nome, embora seu pai não fosse temente a Deus, Yahvé é exaltado. E esse texto começa dizendo de que no reinado de Jorão, uma das primeiras coisas que ele executou foi botar ao chão o poste de Baal, que seu pai e sua mãe adoravam. E é impressionante de que não foi pelo fato de destruir o altar de Baal que ele deixou de ser idólatra. Ele apenas substituiu a adoração do homem para com o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, não para Baal, mas para bezerros de ouro, como tinha sido feito lá em Dan. Então, o pecado continuou da mesma maneira em Israel. O povo distante de Deus. Que se dependesse da governança de Jorão, aquele que exalta a Yahvé, ou aquele exaltador de Yahvé, só tinha no nome a menção de que era alguém que nascera para exaltar e glorificar o nome do Senhor, mas que com as suas intenções, ações e atitudes levava a adoração para um outro nível, para um outro lugar. O fato é de que há um rei, Mesa, moabita, que tinha um grande rebanho, milhões de ovelhas e carneiros. E nas terras férteis dos termos do norte, portanto, em Israel, as pastagens eram usadas e pagamentos eram efetuados anualmente. Se os irmãos verem a somatória, é de 100.000 ovelhas recém-nascidas, desmamadas, e mais 100.000 peles de ovelhas e carneiros adultos. Então havia um lucro em Israel pelo pagamento
deste meieiro que engordava os seus animais nos termos de Israel. E isso aconteceu até que o rei Acabe morresse. Porque quando o filho sucedeu e reinou por 2 anos, e Jorão tomou o seu lugar, sendo o 9º da dinastia, ele foi cobrar esta dívida. Porque, afinal de contas, aquilo era importante para o reino. Riquezas do reino para serem usadas em favor dos súditos. Alguma coisa de uma monta ou vultuosa. Que no entender deste velho pastor aqui, não fora conseguido por vias diplomáticas, mas que, por encher-se do fato, aparelhou o seu exército para a guerra. Mas viu a insuficiência bélica para trazer aquilo que reivindicava, temendo a própria morte. Então aliou-se com o rei de Judá. E é a terceira vez que o rei de Judá vai em auxílio do reino do norte. Nós já vimos outra vez ele agindo da mesma forma, da mesma maneira, e em meio às circunstâncias, se lembrar que tem um Deus e tem um profeta em Israel. O fato é que se reuniram, traçaram um plano e traçaram uma rota. E pelo que nós vemos, a distância era de 9 dias de caminhada. Reúne os 3 reis, os 3 exércitos, e por certo, com percentual de comissão de tudo aquilo que resgatasse, para dividir entre os 3 em proporções pré-estabelecidas. E é impressionante que ele chama Jeosafá, lá no versículo 7, rei de Judá, e diz: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo a peleja? Respondeu Josafá ou Jeosafá: sim. Irei, porque como eu sou, assim tu és. E como é o meu povo, assim é o teu povo. Como são os meus cavalos, assim são os teus cavalos. Eu vou sim. E disse ele: por qual caminho iremos? Também não tem uma ação de ataque. Foi convidado, solidarizou-se, a aliança pela terceira vez com o rei em Israel, diferentes, mas é a terceira vez que faz, é solícito. E ele não questionou. E ele respondeu: o deserto de Getom, deserto de Edom. E seguiram viagem. Partiram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá, junto com o rei de Edom, que era inimigo de Judá.
mas que por ter falado a Jorão que ia, primeiro dia, tudo bem. Embora fosse um deserto hostil, foram avançando. Segundo dia, avançando um pouco mais. Tudo bem. O ânimo da tropa lá no alto. Mesmo com as noites frias e os dias quentes, o exército avançava. Então, aquele plano de pegar de assalto iria ter sucesso, porque um grande contingente de soldados estava avançando em secreto pelo deserto. Quarto dia, tudo bem. Quinto dia, tudo bem. Não há nenhuma reclamação. A aliança está funcionando, nenhuma confusão entre os reis, todos no mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas, lutando por um mesmo ideal, embora havia diferenças gritantes. Até o sexto dia, tudo bem. Mas chegou o sétimo dia. Onde eles estão? A 2 dias de distância de alcançar o alvo, de surpreender. Então o fator surpresa inverteu-se. Por quê? Estavam a 7 dias de distância de onde saíram. Não conseguiriam voltar. Porque lhes faltavam água. E água é indispensável para a vida. Sem água para os homens e sem água para os animais. Um grande material bélico sendo transportado. Então é um exército sucumbindo antes mesmo de guerrear. Por quê? Porque o plano estabelecido nasceu do homem. A aliança, ela foi estabelecida entre homens. A dívida é real. O direito de cobrar a dívida é real. Mas a metodologia, a prática, ela é reprovável. Por quê? Amados, aí há 2 povos que não servem a Deus, que não seguem a Deus. E há um que é temente a Deus, mas se deixa levar pelo conselho dos ímpios. Não questionou. Mas quando a situação está caótica e haverá mortes, e ao que me parece, de todos, e é um grande contingente, então há um prejuízo maior, além de não ter as 300.000 ovelhinhas, além de não ter as 300.000 peles de carneiros, não se tem mais exércitos, não se tem mais vitória, se tem derrota. Mas tem que haver um culpado. Quando os planos não deu certo, a culpa não é de quem estabeleceu. Sempre assim, está? A culpa é do outro. De quem que é a culpa aqui? Segundo Jorão, a culpa é de Deus, que deixou os 3 exércitos se unirem
para ir guerrearem. Porque se Deus não tivesse permitido, eles não estariam lá. Então, a culpa é de Deus. E aí, Jorão, ele está dizendo que a culpa é de Deus, que convocou esses 3 reis para entregá-los na mão de Moabe. Deus não os revestiu para que eles saqueassem a Moabe. Pelo contrário, fossem saqueados pelo inimigo. Deus é o culpado. O homem, quando não tem Deus, ele é maldizente. A culpa não está no seu plano, a culpa não está na sua ambição, a culpa não está na sua aliança. A culpa é de Deus. Não foi assim lá no Éden? A mulher que tu me deste. A culpa é sua. Se não tivesse me dado Eva, eu não teria pecado. Deus permitiu que 3 reis se juntassem para entregar os 3 reinos, para que Moabe prevalecesse. Mas Josafá disse, aqui é uma contradita. Não há aqui um profeta do Senhor. Porventura, neste lugar onde nós estamos, um lugar árido, de difícil acesso, de parcos recursos, não tem um homem de Deus? E aí vem a resposta. E um dos servos de Israel respondeu e disse, lá no 11, sim, aqui está Eliseu, filho de Safate, que jogava água sobre as mãos de Elias, que ajudava a Elias. E Josafá disse, este homem tem a palavra do Senhor. Mas esse homem não tinha a palavra do Senhor quando eles saíram para esta incursão de guerra? Sim. E ele não podia ter consultado a Deus lá atrás? Sim. E Deus poderia ter dado a resposta em avançar, em esperar, ou ir por outro caminho? Com toda certeza. Está os 3 reis e a boca de Deus no deserto, onde toda a cavalaria, todos os animais estão sem água, onde todos os homens, novos e velhos, soldados ou não, estão perecendo de sede. Então Josafá diz, esse homem tem a palavra do Senhor. E desceram de Israel Josafá e o rei de Edom. Então Eliseu disse ao rei de Israel, a Jorão, que é Javé seja exaltado. Um homem de Deus conhece aqueles que são de Deus. E ele serve alguém maior. E olha que ele, ao ver Jorão, rei de Israel, disse, o que eu tenho a ver contigo? Vá aos profetas do teu pai e da tua mãe, os profetas de Baal, os profetas de Acera, porque por certo Jorão havia consultado profetas
que não são de Deus. E foi estimulado por profecias que julgava ser profecias corretas. Às vezes, homens e mulheres saem andando pelas casas, procurando profecias ou profetas que enchem o seu coração de esperança, que massageia o seu ego e que lhe promete coisas que não existem, não existiram e nunca existirão. Mas a sua necessidade, a sua sede, a sua vontade, o seu desejo é tão grande, você se abraça àquela profetada e põe a sua vida em risco. E põe a vida da sua família em risco. E põe a vida da sua nação em risco. É necessário que você tenha o dom de discernir profetas e profetas. Josafá disse: a situação é crítica. Agora é só Deus. Como Deus estabeleceu profeta em Israel, há um profeta no exercício sacerdotal profética. O nome dele é Eliseu, filho de Safate, que abriu as águas do Jordão de volta com a capa, que sarou as terras em Jericó, e as águas que passavam por Jericó, indo à sua fonte, e acabar com um período de 500 anos de maldição. E nesse trajeto até Samaria, se encontrava naquela localidade. Mas tem homem de Deus. Então, Eliseu coloca a seguinte questão: por causa do respeito que eu tenho a Josafá, rei de Judá, chamem um tangedor, chamem um arpista. Amados de Jesus Cristo, a importância do louvor. A palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores Deus habita. E o louvor tem que ser a Deus e não ao homem. A exaltação tem que ser a Deus e não ao homem. Por certo, um daqueles homens que faziam parte daquela geração de arpistas, que quando tocava a harpa, e aquele espírito da parte do Senhor que atormentava Saul, acalmava o espírito de Saul, é um destes tocadores que só louvam, que só exaltam, que só glorificam ao Senhor. Porque Deus não levanta pessoas para deitar a fonte de águas doces e de águas salgadas. Aqueles que deitam só fontes de águas doces são instrumentistas do Senhor para a glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. Isso é importante. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, aquele moço ruivo, de 16 e 17, a palavra disse que Davi tocava bem. Ele tinha uma aparência rude, mas ele era de gentil aspecto, porque o Senhor estava com ele. E Deus estava com Eliseu. E amados de Jesus Cristo, quando o arpista toca, Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não tivesse a respeito à presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti, nem te veria,
Mas agora me tragam um tocador. E enquanto o tocador tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei muitas covas neste vale. Vocês estão com sede. Vocês estão sem água. Vocês estão perdidos. Mas tem trabalho para vocês. Vocês vão abrir covas, muitas covas. Águas suficientes. Águas mais do que suficientes. Porque o Senhor diz assim: não vereis vento, e não viram. Nem vereis a chuva, e não viram. De onde veio os ventos e a chuva, não foram vistos. Mas acontece que as águas foram descendo o rio inerte, morto, sem águas, daquele rio, daquele vale. E as covas foram retendo as águas. Covas estas que não eram rotas, rachadas, que seguravam as águas. Então, no solo, onde as águas do Espírito percorrem no vale, ainda que seja no vale da sombra da morte, tem vida. Diga em seu coração: tem vida no vale. Tem água jorrando no vale. Tem esperança de vitória no vale. Porque Deus interviu. Porque Deus atendeu. E porque ali nas imediações tinha um homem de Deus. Quero dizer para vocês que é sempre bom ter um homem de Deus por perto. É sempre bom ter um tocador de Deus por perto. Porque quando os dois se unem, o Espírito do Senhor opera. Amados do Senhor Jesus Cristo, isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Do que eles precisavam? Ela precisava de água. A sede foi matada. Há 2 dias do inimigo e há 7 dias de casa. Amados de Jesus Cristo, outra coisa que acontece aqui que é fundamental, que foi a hora que as águas chegaram no 8º dia, foi na hora do sacrifício, às 9 da manhã. Percorreram desde o momento em que a harpa começou a tocar e correu até o momento em que eles se fartaram de água. Onde Deus está não tem deserto. Onde Deus está tem vida. Onde Deus está não tem derrota. Onde Deus está tem vitória. Por isso os planos têm que ser estabelecidos por Deus. Haja o que houver lá na sua vida, irmão e irmã, pare de traçar planos. Planos que, a seu ver, são planos de vitória, mas que você nunca ganhou uma. Você só perde. Você perde uma atrás da outra e ainda não aprendeu que se consulta Deus e não Deus feito por mãos de homens. Que se traçam planos, que se fazem alianças. Mas a sua aliança deve ser uma aliança com Deus. A sua fidelidade deve ser com Deus. Você precisa ser conhecido de Deus e pelo profeta. Porque se dependesse de Jorão, todos pereceriam. Olha o que o profeta Eliseu disse: mas por respeito, um homem de Deus é respeitado. Um homem que não tem Deus não tem valor nenhum. Seja um homem respeitado. Seja um homem de Deus. Porque um homem de Deus é vitorioso. Um homem de Deus é atendido nas suas necessidades e nos seus planos. Para vocês saberem que Deus
É mais do que isso, que esse negócio de água só é pouquinho. Ele entregará também os moabitas nas vossas mãos. Mas com uma condição, tá? A entrega condicional. Esses moabitas, eles trazem problema para Israel há muito tempo. Eles dão prejuízo para o povo de Deus há muito tempo. Não é de hoje que eles criam problemas. Deus vai emboscá-los. Deus vai criar lá na cabeça deles alguma coisa de que eles, sem lutar, venceram. Para dizer, o tiro saiu pelo lado. No 9º dia, quando o sol se levantou pela manhã, a coloração do reflexo da água era como ficaram as cores das águas do Egito. Que lá de fato era sangue, mas ali parecia que era sangue. As deduções de uma imaginação avaliaram então que aquele sangue era por falta de recursos, por serem 3 reinos divididos, guerrearam contra si mesmos e se mataram. Então eles estavam entrincheirados, saíram de suas trincheiras para ir buscar os despojos. Deviam, não pagavam, e agora são agraciados na sua dívida, no seu calote, por os 3 guerrearem contra si mesmos. E entraram pelo deserto de Getom, pelo deserto de Edom. E o que alcançaram? Um exército vivo. Só reflexo. Você também, que é inimigo de Deus, e que acha que vai prevalecer contra Deus, Deus é o Deus que pode fazer você entender que você pode vencê-lo. E você vai assinar, vai sentenciar a sua própria morte. Amado Jesus Cristo, o que se desenrola daqui para frente é um morticínio terrível. Amados de Jesus Cristo, eu fiquei imaginando, na minha cabeça pequena, o número de pedras que cada soldado transportou para jogar em cima dos solos férteis. Quantas árvores frutíferas foram cortadas, enfraquecendo o inimigo. E para enfraquecer o inimigo não basta a vitória. Precisa impedir que o inimigo se levante e guerreie outra vez. E prejudique outra vez. Ou prejudique outras vezes. Então as pedras impediam a terra fértil de germinar. Imagine pedras pretas. Esses dias atrás, em uma matéria de a temperatura chegando a 50, 60 graus pelo mundo, e me veio um sonho infantil.
em pintar todos os asfaltos da terra e todos os cimentados de branco, para que o sol reflita e não absorve. E se plante muitas árvores. Há no nosso país cidades onde na sombra está se fazendo 50 graus. E no mundo, na Europa, grandes incêndios de grandes proporções e pessoas morrendo de fastio, de calor. Então eu fico vendo essas pedras pretas, estes basaltos, as pedras vulcânicas, sendo espalhadas por todas as cidades, em todas as lavouras, para que não houvesse mantimento. Se não há mantimento, não há vida. Se não há pastos, não há ovelhas. Então, se você deve a alguém, pague. Porque a qualquer momento, Deus vai fazer com que pedras sejam postas sobre o seu solo. E você não vai ter como cultivar. Oh, amados de Jesus Cristo, enquanto o exército vai atacar, é contra-atacado, fogem, correm, são perseguidos, mortos, as cidades são destruídas até reinar apenas uma cidade. E nessa cidade tem um rei. E os homens com fundas vão jogando pedras sobre aquela cidade até o rei oferecer o seu filho em holocausto, em sacrifício. O que irou muito o povo de Israel para sair de ver tamanha o extremo daqueles que se levantam contra Deus. A vitória é dada por graça e misericórdia de Deus. Eu vejo aqui nessa ação desta série, Eliseu, o profeta, em seu 5º volume, mais um milagre. Do cuidado que Deus tem para com o seu povo, mesmo não levando em conta a ignorância do povo. Que você fique ciente de que Deus, para fazer qualquer coisa, basta estalar o dedo. Você está a um ponto de conquista. E você está a um ponto de derrota. De derrota quanto? Quando você age segundo o seu querer e segundo a sua vontade. A derrota para você. Mas quando você consulta Deus, espera em Deus, Deus pode te dar a vitória. Deus tem vitória para te dar. Homem derrotado. O Jorão, que reina o seu próprio reino, que faz a sua própria vontade, que faz o seu próprio querer. Se você sozinho se ferrasse, perdão, com a força da palavra, joia. Mas às vezes você faz os outros também perecerem. Porque você tem poder de persuasão, você aglutina pessoas, você é simpático e você arrasta também pessoas para o erro, arrasta também pessoas para o pecado, arrasta também pessoas para a morte. Por causa do respeito de Eliseu pelo rei Josafá, houve vitória.
Não que não veia a justiça de Deus sobre os que amam e praticam a mentira. Mas Deus salva o seu povo, porque ama o seu povo. Então, numa palavra dessa, em um momento desse, é necessário refletir. E sem orgulho, sem rancor. E você deve parar de ser maldizente. Um dos pecados de Jorão, além da idolatria, era ser maldizente. Para de culpar Deus pelos seus erros. Para de culpar Deus por causa da sua falta de vergonha na cara. Para de transferir o problema seu para os outros. Responde por aquilo que você faz, seja homem. Responda por aquilo que você faz, seja mulher. Não consulte o homem de Deus depois. E eu quero dizer para a igreja aqui em Parque dos Camargos e para todos os que me assistem. Embora esse pastor seja hipertenso, obeso mórbido, embora esse pastor seja diabético, nenhum problema externo afeta a vida deste pastor. Eu não vou falar com o pastor, sabe por quê? Porque o pastor é doente, o pastor... Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O pastor tem sempre uma palavra de Deus para dar para quem procura o pastor. Quero dizer que todos aqueles que ouviram esse pastor aqui ao longo de 25 anos nesse lugar aqui tiveram um bom resultado. Não é Sandro? Não é Ana Kelly? Não é irmã Celinha? Dá para ir falando nomes. Mas tem gente que não ouve esse pastor de jeito nenhum. Quem é o pastor? Um homem de Deus. Então, não tem importância se você vai lá na minha casa 9 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite, 1 da manhã, 5 da manhã. Você não vai me incomodar. Eu estou sempre pronto para te atender. Sabe por que eu não contei? Você não contou porque é sem vergonha. Você sabe por que você não falou? Porque você age que nem rato pelos cantos. Procura Deus primeiro. Se você abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, 15 e 16. Agora, os meus ouvidos estarão atentos e os meus olhos estarão abertos a todas as orações que se fizerem neste lugar. Então pare de desculpar e de prejudicar os outros. Pare de botar o exército de Deus em perigo. Endireita o caminho. Eu creio que essa é a última palavra que eu estou dando a alguém aqui, como conselho, porque não vai ter outra. Vai ser ceifado. Porque burro velho não pega marcha. Que não vai endireitar o caminho. Vai continuar errando. Assim como o Jorão continuou errando. Assim como o rei de Edom continuou errando. Oportunidades são dadas para você ser um vencedor. Homens de Deus são levantados para dizer: mas você faz o que você quer, do jeito que você quer, e não se importa nem mesmo com a sua própria vida, nem dos seus familiares.
E você não ama a Deus, não se ama e não ama o seu próximo. Vamos tomar decisões sábias, que por decisões sábias todos vencem e se regozijam em Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor Deus é Deus muito mais do que isso. E o Senhor Deus pode fazer muito mais do que simplesmente trazer água onde tem falta d'água, porque o Senhor Deus é o dono do universo, é o dono dos elementos. O Senhor tem poder de solucionar qualquer problema, se esta for a sua vontade. E eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus. E te pedir, Senhor Deus, uma bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada teleouvinte. Que a bênção do Senhor caia, derrame neste vale de morte e de derrota, para que haja vida e vitória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, tem pós-lúdio? Dá uma pressa. Pode acessar a nossa igreja no YouTube, @7IBPC, e inscrever-se lá e dar o seu gostei ou não gostei. E também pode entrar em sintonia com a nossa rádio 7BPC, que o endereço é www.radio7ibpc.com, ou na página no Facebook Pastor Sérgio Salvádio, ou na conta pessoal desse pastor Sérgio de Oliveira Salvádio, ou no Facebook também Igreja Batista em Parque dos Camargos. Vir à Rua Gabriela, número 317, em Barueri, às quartas-feiras, 20 horas, domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã e domingo à noite às 19 horas. Deus abençoe todos, no nome de Jesus.